E você que estuda Libras há muitos anos, você já sabe muitos sinais, mas a sua Libras está travada. Ou quando um surdo começa a falar com você, você não entende plenamente o que ele quer te dizer. Já se perguntou por que isso acontece? A resposta pode estar em um erro que muita gente comete, que é deixar para aprender os classificadores só num nível avançado. E hoje eu vou te mostrar por que que isso não funciona e por que que isso está travando a sua fluência. Então fica comigo até o final. Eu sou Gustavo Paes, professor, tradutor e intérprete de Libras há mais de 20 anos e aqui nesse canal você aprende tudo sobre a Libras de uma forma muito peculiar, aprendendo a pensar igualzinho o surdo pensa. Aí você consegue falar, traduzir e interpretar com segurança e naturalidade. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e as notificações, para você não perder nada que a gente traz toda semana. A maioria das pessoas tem aprendido Libras assim. Primeiro o básico, depois intermediário e depois avançado. E infelizmente tem alguns que até dividem o básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2, avançado 1, avançado 2. Ou seja, 6 partes, pegam a língua e dividem ela em 6 partes. E aí eles colocam classificadores lá na frente, numa parte mais avançada de uma dessas partes aqui, e isso não dá certo. Por quê? Porque a pessoa surda, quando vai conversar com você, ela usa classificadores desde sempre e ela não fica se perguntando: bom, o Gustavo está fazendo o curso, ele está no nível intermediário, no básico 2. Ele não fica fazendo isso na mente dele, ou seja, ele não vai chegar para você falando a língua em partes, mas a língua de modo completo. E os classificadores fazem parte da Libras, não tem como tirar eles. E se você não aprende classificadores desde o começo, você fica apenas pensando que a Libras é apenas sinais de palavras. E fica naquela sinal de palavra, na mesma sequência da frase que fica passando na sua cabeça, e o resultado é uma Libras artificial, que o surdo olha para você e fica tentando entender o que você quer dizer. Você assim não aprende a pensar de modo visual, do jeito que a pessoa surda faz. Comenta aqui para mim se é assim que você está aprendendo. Tá, professor Gustavo, mas me diga, o que que é classificadores na Libras? Eu sempre quis saber. Vamos lá. Classificadores não é um bicho de 7 cabeças, algo muito avançado que você só tem que aprender lá numa etapa final ou numa etapa mais avançada de um curso de Libras. Não, classificadores faz parte da Libras. E eu vou dar aqui para vocês um exemplo de como os classificadores são usados. Nós podemos usar as nossas mãos para representar aquilo que nós vamos falar. Por exemplo, se você quiser falar de uma árvore, você usa o sinal de árvore, que é esse aqui. Mas aí você quer mostrar para a pessoa como é essa árvore que você quer falar. Você pode dizer que ela é uma árvore fina. Você faz assim com a mão, coloca elas juntas assim e aí você faz esse movimento. Só que quando você fizer esse movimento, você pode também fazer isso aqui, ó, que dá a ideia que a árvore é magra, ó. Expressão do rosto, da sobrancelha, tudo isso é de modo natural, tá? Não é para você ficar gravando sobrancelha assim, bochecha, não, você faz de modo natural, ó. Árvore magrinha. Se você quiser dizer que essa árvore é uma árvore muito grossa, você pode falar da seguinte forma: até sumiu aqui no vídeo, né? Foi lá para cima. Ou seja, você usa essa configuração de mão para mostrar a forma da árvore, ó. Tava assim antes, agora está assim, você sobe. Bochechas infladas para mostrar um volume maior. Então os classificadores, eles servem para isso, dentre muitas outras aplicações, tá? Outro exemplo aqui, se você quiser falar de uma pessoa andando, você pode usar essa configuração de mão e aí você anda. Olha que interessante, aqui é a frente da pessoa e aqui é como se fosse as costas da pessoa. Então aqui a pessoa está andando. Se a pessoa andar para trás, aí é só fazer isso aqui.
Tem mais exemplos? Sim, tem mais exemplos. Um cachorro correndo. Você faz esse sinal de cachorro e aí você vai fazer correndo assim? Não, porque não é assim que o cachorro corre. Você usa essa configuração de mão, olha. E aí você faz assim, ó. Essa configuração de mão, ela representa o cachorro, porque você sinalizou ele antes. Então você primeiro sinaliza o que você quer e depois você usa a configuração de mão para representar aquele animal, no caso que é o cachorro. E aí você pode brincar que ele correu para cá e correu para cá, correu em círculos, ficou brincando, né? Ficou assim, ó, em círculos. Você faz da forma que você desejar. Então veja que o classificador ele é um recurso muito usado pelos surdos. Ele precisa usar os classificadores para detalhar aquilo que ele quer falar sobre como ele viu alguma coisa. Os classificadores também são usados para mostrar como as coisas acontecem. Por exemplo, se você quiser dizer que uma pessoa caiu, vamos usar essa mão aqui, faz aí junto comigo. Essa mão como base. E agora você coloca a pessoa aqui em cima. Opa, você aprendeu que isso aqui pode ser uma pessoa, né? Aqui está um braço, aqui está as perninhas, aqui é a frente, aqui é as costas da pessoa. Então aqui está a base, a pessoa está aqui, e aí você quer dizer que ela caiu. Se você disser assim, ó, a pessoa caiu, isso aqui não é tão visual, mas quando você faz isso aqui e faz assim, ó, fica muito mais visual. E aqui a gente percebe que essa pessoa caiu como? Ela caiu de bruço. Por quê? Lembra? Aqui é a frente da pessoa. Então ela caiu assim, olha só. Se ela caísse de costas, seria diferente. Olha, seria assim, ó. Porque aqui é as costas da pessoa. Então veja que essas configurações de mão, elas carregam informações. Por isso os classificadores são tão importantes. E é uma conversa simples. Você precisa usar eles desde sempre. Outro exemplo aqui. Uma pessoa que está dirigindo. Esse aqui é o sinal, pode ser de carro, pode ser de dirigir. Como que a gente diferencia? Quando você faz esse sinal e você incorpora uma pessoa dirigindo. Exemplo, uma pessoa que está dirigindo muito rápido. Ou uma pessoa que dirige de um modo bem tranquilo, bem lentamente. Ou seja, o seu corpo, ele mostra como aquela ação aconteceu. Isso é um classificador também, um classificador de corpo. Você percebe que se você não usar eles, não tem como você passar essa ideia que você quer? Ou seja, você fica apenas sem os classificadores, jogando sinais soltos, e só isso não é suficiente para que a sua Libra seja fluente. Mas um cuidado. Você não deve apenas decorar uma grande lista de classificadores. Você precisa aprender a pensar como o surdo pensa para usar eles da maneira correta. Isso de pensar como o surdo pensa, nós sempre vamos falar para vocês sobre o nosso método, que envolve 3 pilares. O nosso método se chama método VIP. VIP, visão, imaginação e perspectiva. Como assim, professor Gustavo? Como que a visão está envolvida? Quando o surdo vê alguma coisa acontecendo, aquilo que ele viu é a forma como ele vai se expressar usando os classificadores. Tá, Gustavo, mas e a imaginação, como que ela entra nisso? Bem, ele pode imaginar aquilo que ele viu antes, ou ele pode imaginar ou criar alguma coisa que ele quer falar. E nessa imaginação, novamente, ele pode usar os classificadores para mostrar aquilo que ele está imaginando. E a perspectiva é o ponto de vista de onde ele está vendo ou os personagens estão vendo aquilo que aconteceu. De diversos pontos de vistas, a gente pode ver a mesma cena de um jeito diferente. Ou seja, dependendo de onde a gente está, nós podemos contar a mesma coisa que aconteceu com uma sinalização diferente. E quando o surdo usa os classificadores, ele faz isso de modo natural. Não é apenas uma decoreba de sinais ou uma decoreba imensa de uma lista de classificadores. É como se você aprendesse a nadar. Você não aprende simplesmente lendo regras de natação, não. Você tem que pular na piscina ou pular no rio e bater os braços. E aí você aprende
de um modo natural. É assim que os surdos usam os classificadores. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos supor que uma pessoa surda queira falar para você que ele foi no mercado, mas o estacionamento estava muito cheio e ele teve que colocar o carro, estacionar o carro longe do mercado. Será que ele não vai usar os classificadores para falar essa frase, que é uma frase simples do dia a dia? Sim, olha só uma possibilidade. Eu vou voltar aqui agora para mostrar para vocês. Eu vou passar sinal por sinal e destacar os classificadores. Ontem, eu. Ontem eu. Mercado. Perceba que eu faço o mercado à minha direita. E eu faço uma expressão que eu gostaria que vocês tentassem pegar. O que que significa essa expressão facial que eu faço quando eu faço o sinal de mercado? Olha só. Ontem eu. Mercado. Eu faço uma expressão facial de afirmação. Será que a gente pode falar afirmação de uma necessidade? Eu preciso ir no mercado. A expressão facial, ela passa essa ideia de que eu tenho que ir no mercado, apenas com a expressão facial. E depois, carro. Aí eu uso essa mão aqui para representar o carro. Essa mão, então, é um classificador. O carro vai até o mercado. E aqui aconteceu o seguinte, eu mudo a perspectiva. Eu estou indo com o carro aqui e depois eu já faço isso aqui de novo. Ou seja, eu dentro do carro, é como se eu entrasse aqui dentro. E estou agora dentro do carro dirigindo. E estou olhando. Faço uma cara de preocupado, né? Ou seja, alguma coisa não deu certo. Tudo isso que eu faço aqui, ó, é um classificador também, porque mostra o meu corpo, como eu reagi naquela situação. Eu estou entrando no mercado de carro e estou o quê? Esse sinal significa algo que está cheio, algo que está saturado, algo que está aqui no caso lotado. Viu só? O sinal ele carrega uma ideia. Gente, sinal não tem nome, tá? Ele carrega uma ideia. Quem dá nome para o sinal só nós ouvintes, tá? Mas o sinal tem uma ideia. Então ali tá cheio o estacionamento. Agora eu entendi por que eu tive aquela reação. Tá cheio o estacionamento. Eu saio da perspectiva de quem está dirigindo e volto o carro para minha mão. E aí eu vou para outro canto. O mercado tá para cá, mas agora eu vou para um lado oposto. Olho para o mercado. Olha só que interessante. Eu paro o carro. Eu estaciono o carro. Ah, mas eu quero um sinal para estacionar. Estacionar o carro é parar o carro. É o que eu faço aí. Longe. Longe do mercado. E depois eu completo dizendo que eu tive que andar até o mercado porque o carro ficou longe. E esse andar aqui também é um classificador, mostra a minha ação de andar, ou seja, de ir em direção ao mercado. Ou seja, vocês percebem que essa cena foi feita usando classificadores. Classificadores, pessoal, é algo que você não pode tirar ele da Libras achando que você só vai poder aprender ou usar só num nível avançado. Isso não existe. Quando você não usa os classificadores, imagina se você quisesse falar essa frase só usando os sinais. Talvez você falaria algo assim: eu fui mercado ontem, mas como estacionamento estava lotado, talvez você use assim ou assim mesmo. Tive que estacionar
carro longe. É muito diferente da Libras que vocês viram anteriormente, que é uma possibilidade de como essas ideias e não palavras podem ser ditas em Libras do jeito que o surdo fala no dia a dia. Então, se você quer sair do português sinalizado e aprender a Libras de modo natural e espontâneo do jeito que os surdos fazem, aprenda classificadores desde o começo. Se você quiser mais informações sobre nossos treinamentos de Libras, embaixo desse vídeo, na descrição, tem um link onde você pode ter mais detalhes. E eu tenho um recado importante para você. Toda quinta-feira a gente faz uma super aula de tradução de Libras. Eu vou deixar o link aqui também para você assistir essas aulas que nós já fizemos. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço para você.